Olá, meu amigo Hugo. Tá melhor a internet agora? Rapaz, hoje tá instável, hein? Tá me vendo aí? Alô? Não, ela já solicitou aqui pra entrar. Vai começar. Oi, pessoal. Não abandonem a gente. É, vamos embora. Ó, eu tive Pode que meter mudar de cena. bronca. Não, não tem problema não. A parte mais importante aqui é você. O cenário é o de menos. Gente, tá dando para vocês ouvirem direitinho? Ainda tá travando? 100%. Tô ouvindo direitinho aqui. Ótimo. Perfeito. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o gancho novamente, né? A gente estava falando da parte da indústria, né, que conseguiu perceber Isso. esse essa melhoria em qualidade e quantidade. E aí eu queria enfatizar a redução da mortalidade, por exemplo, o incremento de leitões nascidos vivos e também o ganho de peso desses animais. Lá no início da década de 90, uma ave, por exemplo, eu desalojava ela com 2,1 kg. E hoje a minha ave, com idade de entre 32 dias, 38 dias a 42 dias, ela vai ser desalojada com 3,1 kg ou 3,2 kg. Então você teve um incremento assim fantástico no ganho de peso. Sim. Então, você vê que num primeiro momento a gente teve toda essa relutância, parte dos. Voltou. Não sei se você conseguiu me ouvir, mas eu falei que também em qualidade a gente teve melhorias nas condições de trabalho, né? E a implementação de equipamentos para estar melhorando a nossa produção. Certo. Jamel? Tô ouvindo. Pode falar. Tô Ah, tá ouvindo. bom. Tá me ouvindo? Você está travando um pouquinho, mas vamos tocar aqui, pessoal. Continue nos acompanhando. É. Força E aí. Consciente, mas vamos lá. quando eu falo na questão das condições de trabalho, gente, só quem vivenciou sabe o quanto é difícil para um trabalhador passar 12 horas dentro de uma granja inalando fumaça, porque ainda se utiliza um aquecedor que você precisa abastecer com lenha, você precisa queimar a lenha para poder estar aquecendo os pintinhos no galpão. E eu não estou falando de 80, 100, 200, 500 aves. Eu estou falando de 20 mil aves, de 30 mil aves. Então, são condições muito insalubres para um trabalhador. E hoje não. Hoje a Sim. gente tem a implementação de aquecedores elétricos, né? E as pessoas elas não precisam estar submetidas a condições. Infelizmente, ainda é uma coisa que a gente não vê em todas as granjas, mas já diminuiu bastante o número de granjas que trabalham com esse aquecimento através de lenha. Sim. Já tem a gás também, né, Helder? Oi? A gás, aquecedores a gás, né? Sim, também tem os aquecedores a gás, os aquecedores elétricos. Então, N E, tecnologias que fizeram com que melhorasse essa questão do bem-estar. A própria implementação de ventiladores ou aspersores. Nossa região, eu falo ventiladores porque como é uma região úmida, eu não posso
estar utilizando o aspersor porque ele propicia a formação de placas, né? E essas placas, elas machucam os pés das aves e ela pode vir causar uma infecção. Então, aqui, pelo menos na região norte, a gente trabalha muito com ventiladores. E no início da década de 90, a gente não via esse tipo de equipamento nos galpões. E é uma coisa muito básica, porque quando você fala da criação de aves e suínos, a ambiência, ela é o carro-chefe para você ter sucesso na produção. Oi, Jomel? Rapaz, parece que o meu travou. Agora é o meu que tá travando, né, ela? É o seu que tá travando. Caramba. Se ficar travando de novo, eu vou sair e entrar de novo pra ver. Tá travando ainda? Não, agora tá bom. Então, pronto. Beleza. Né? Então, o ambiente, a gente vai falar do estresse térmico, né? Seja de frio ou de calor, na fase que ele é pintainho, né? Pintinho, ele vai precisar desse aquecimento aí. Mas na fase que ela já tiver mais, mais velha, né? Adulto e tudo, esse animal vai precisar de um ambiente um pouco menos calórico, né? Menos quente. Sim. E como você falou, essa importância, a gente tem que avaliar a questão ambiental, climática também, a umidade, porque se, como você está vendo na sua experiência aí, aqui o uso é só então do ventilador, não usaria Sim. aspersores, né? Aspersores, não, porque como a Certo. nossa região é muito úmida, né, e a gente utiliza a cama de Maravalha, aí tem várias nomenclaturas, pode ser a serragem ou malha, ela forma muita placa. E aí você vai ter que estar manejando muito essa cama, né, para ela não formar as placas. Inclusive, pode ser que você nem consiga desfazer essas placas. Por isso que aqui no norte a gente não utiliza os aspersores. Não devemos utilizar. Certo. A Grazi deu uma dica aqui, se tiver qualquer coisa, colocar no 4G. Grazi, eu A vou minha tá tentar mais no um pouquinho aqui, 4G. senão eu tento ligar. Oi? A minha tá no 4G. Mas é a sua que tá travando um pouquinho, Jamel. Travou agora. Então deixa eu sair e colocar no Estão me 4G e vendo? voltar. Deixa eu sair e colocar no 4G e voltar, tá bom? Tá bom. Pô, tem como eu mudar sem sair? Eu Tem, acho né? que tem como você mudar sem sair. Não vai, acreditem. Hello, hello, hello. Voltou? Pronto, Voltou? agora sim. Agora tá nota 10. Ah, então beleza, vamos embora. Gente, vocês estão conseguindo nos ouvir? Pessoal? Alô, estão vendo? Ouvindo? Vendo? Agora eu tô te ouvindo. Pronto. Então, minha amiga, e na questão de, ainda falando de ambiência, de cortina, de quebra-vento, O manejo de cortinas, por exemplo, nós temos galpões que eles têm um ambiente totalmente controlado, não é? Mas não é a realidade de muitas granjas ainda no Brasil, tá? Então é importante que a gente faça
essa questão do manejo de cortina para você, por exemplo, cortar correntes de vento, para você impedir que a incidência solar ela incida sobre as aves. Então, também tem todo esse manejo de cortinas. Então, se, por exemplo, tenho um dia mais chuvoso, eu levanto um pouco essas cortinas para que o meu ambiente ele não fique tão frio, né? E como essas minhas aves, elas têm uma tendência, digamos assim, a ficarem mais assustadas, as correntes de ar também externas, elas propiciam ao estresse e pode propiciar, inclusive, propiciar a morte desses animais. Então, eu também levanto essas cortinas para quê? Para diminuir essas correntes de ar externa que possam vir adentrar o meu galpão. E quando está mais quente, você baixa a cortina, né? E você fica com as laterais da instalação livre para que você tenha, consiga proporcionar isso, uma melhor sensação térmica para essas aves. Lembrando disso, Helder, né? Eu acho que é importante lembrar na ambientação é um cuidado na densidade também, né? A densidade, aí a gente falando de bem-estar animal, você acha que hoje a densidade utilizada, ela atende a questão de conforto ambiental? A densidade, Mel, ela é uma coisa assim, é uma luta para quem é responsável técnico nas granjas. E por que que eu falo isso? Porque os donos das granjas, eles querem sempre, sempre, sempre. Quando eles querem trabalhar com a capacidade máxima, tudo bem, mas muitos deles querem ultrapassar essa capacidade. E aí você tem um problema sério com o estresse das aves, e o pior ainda é que isso propicia a questão do canibalismo. Então é muito comum quando você chega em aviários que tem uma alta densidade, você tem várias aves machucadas por conta do canibalismo. E isso é muito comum. Dificilmente, quando eu trabalhava com avicultura, eu chegava num galpão onde tinha alta densidade, dificilmente eu não encontrava a questão de canibalismo. Então, assim, o responsável técnico da granja, ele tem que ter a todo custo esse cuidado em mostrar para o proprietário que se ele trabalhar com uma densidade acima da capacidade do galpão dele, ele vai ter um índice de mortalidade muito maior. Então, ele precisa ter essa consciência. O bem-estar, ele está ligado diretamente à melhoria dos seus índices de produção. Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões e mostrar para ele a importância desse controle, você poder melhorar o seu ambiente e tentar ao máximo não ultrapassar essa capacidade. Eu acho que é importante também salientar, né? Como você falou, a produção vai estar ligada ao bem-estar e a manutenção da saúde, que isso vai até diminuir o custo do tratamento. Você vê, você chega a ver uma ave dessa, dependendo do estágio do canibalismo que ela foi lesionada ou ela está lesionada nas outras, vai ter que retirar do lote, né? Você perde uma unidade aí. E outra, você vai ter que custo curativo, né? Custo de tratamento. Muitas das vezes esses animais nem são tratados, né? Infelizmente, no fator de produção, dependendo da gravidade que ele foi acometido, né? Vai ter que ser sacrificado. Sim. Então é uma coisa, o bem-estar animal, ele entra como uma parte de prevenção de danos, né? De doença, de tudo, né? Uhum. E assim, outra coisa muito importante na criação não só de aves, mas de suíno, a questão da limpeza das instalações. Aí as pessoas perguntam assim, Elda, como assim limpeza do aviário? E isso eu não estou falando da questão de vazio sanitário, tá? Estou falando ali de um ciclo normal em que você tem aves dentro de um aviário, sei lá, 20 mil aves, 30 mil aves. Uma questão importante de limpeza é quando você tem a morte de um animal dentro do aviário, você realizar imediatamente a retirada daquela carcaça dali, certo? Porque uma vez, assim, foi um caso, assim, tremendo, que o cara, ele perdeu todo o lote dele de aves,
porque os animais eles morriam, né? E as carcaças permaneciam dentro do galpão. E daí fui chamada lá e quando eu vi os animais, eles estavam com todos os sinais clínicos de botulismo, né? E morrendo foi a coisa assim, mais chocante que eu presenciei na avicultura, que muitos animais morriam de 100 animais assim em um minuto e morrendo, morrendo e não tinha mais o que fazer porque a cama ela estava toda cheia de esporos, né? A única coisa que eu pude falar foi abre as portas do galpão e deixa esses animais saírem. E aí, nisso, restaram 200 aves de um lote de 50 mil. Então, é para você ver o quanto ele perdeu todo o lote. Ele perdeu todo o lote, porque ele não fazia a simples retirada das carcaças do galpão. Caramba. É, a falta do manejo sanitário, né, que está junto com o bem-estar, pode causar essas consequências aí. O Hugo complementou aqui, Elda, canibalismo também. Peraí que sumiu aqui um pouquinho. Na criação de leitões. O negócio tá voltando mais não. Sim. A importância da retirada da cauda, né, e do desbaste dos dentinhos lá, para justamente você evitar o canibalismo. Porque, na verdade, o canibalismo nos leitões, eles começam como uma brincadeira, né? Eles veem aquela cauda lá e eles são muito curiosos e eles simplesmente começam a morder a cauda um do outro e começam a se ferir e daí tem o canibalismo. Então, é muito importante, bem lembrado, ainda bem que você lembrou. Pessoal, vocês podem interagir aqui com a gente, até para tornar a nossa live mais dinâmica, tá? Então, muito importante também. E é bom que fica mais prático até, né? Sim. Teve uma outra pergunta aqui, Elda. S. Maquele perguntou, é importante castrar os suínos? Sim, muito importante. E nos 10 primeiros dias, tá, gente? Nos 10 primeiros dias, até o 10º dia após o nascimento, tá? Justamente para você diminuir a dor daquele animal, tá bom? Então, assim, você faz essa castração, porque senão o animal que a gente chama de animal inteiro, ela confere um odor à carne, né? Então, assim, praticamente impossibilita você estar consumindo aquela carne. É por isso que no animal adulto, por exemplo, o cachaço, antes dele ser, quando ele é descartado, né? Ele não vai mais ali seguir na reprodução do meu lote, não vai ser mais um reprodutor do meu lote, eu faço a castração dele antes de se realizar o abate, justamente por causa desse odor que causa na carne. Tem mais alguma pergunta aí? Certo. Se tiver mais alguma coisa, o pessoal vai falando. Acho que enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas também, a gente pode falar alguma coisa, né? Sim. Então, Elda, a gente falou aqui de cuidado para as duas. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, falar um pouquinho que hoje em dia, assim, uma coisa que eu falo com muita certeza é que aquele produtor que ele não se adequar, ou pelo menos não passar a implementar o bem-estar na sua produção, ele não vai estar atendendo ao mercado consumidor. Porque hoje nós temos um mercado consumidor mais consciente do produto que ele quer estar consumindo e mais exigente. E uma das exigências do nosso mercado é justamente a criação de animais, né, que são submetidos à prática de bem-estar. Hoje as pessoas, felizmente, elas têm maior consciência sobre a importância do bem-estar e quem demanda é o consumidor final. Com certeza. A gente até vê que no Brasil isso está aumentando, né? Mas em outros países, por exemplo, principalmente na Europa, existem produtos com selos de bem-estar e está sendo até já implantado no Brasil, né?
é o Certified Human. Como é, Elda? Certified por favor. Humane. Certified Human. Meu inglês é muito bom, aí desculpa aí, tá? Desculpa a vergonha. Não, até parece. Mas então, isso é uma forma de certificar que aquele produto foi produzido com todos os cuidados de bem-estar. Em outros locais na Europa, isso aí é meio que tem consumidor que vai exigir aquilo ali mesmo, mas até cooperativas ou alguns mercados só compram de produtores que trabalham com o bem-estar, que tem esse selo, né? Que tem alguma certificação de bem-estar. Uhum. Então isso agrega também valor ao seu produto. Além de você estar fazendo bem ao animal, você está produzindo com qualidade, com todo o cuidado específico, você também está agregando valor, né? Então é importante, às vezes, eu acho até a questão do dinheiro. É uma das coisas que o produtor, às vezes, ele não entende a importância de fazer um determinado manejo, né? Até quando você mostra para ele que ele vai ganhar tanto se ele fizer aquele manejo. Até quando né? você O senhor vai eles são bem colocar 10 centavos aqui em cada animal. Oi? Eles são bem relutantes, mesmo quando você mostra os números, né, do quanto ele está deixando de ganhar por não implementar o bem-estar na propriedade dele, mesmo assim ele continua relutante a essa nova ideia. Não, continua, mas assim, é uma das formas de estimular até aqui adentre ao mercado. Porque você vê, ó, o ovo que você produz normal, ele vai valer, vamos botar aqui, R$ 15 a cartela. Agora, um ovo produzido com todos os cuidados de bem-estar animal, que tem um certificado, é R$ 25 a cartela. O cara, ele vai gastar um pouquinho mais no início, ele vai investir, na verdade. Sim. Mas o retorno, ele pode até produzir menos, mas o retorno é maior, né? E a gente tem público para isso já, né? Claro que precisa, e acho que cada vez mais nós somos profissionais também para orientar isso. Ou então tem que ter a opção lá. É importante que se tenha nos produtos. Ó, tem um produto aqui que foi produzido por bem-estar animal, tem produto sem bem-estar animal. A pessoa escolhe. Esse aqui é mais barato. Mas eu quero pagar por preço ou por qualidade? Eu quero pagar por preço ou por cuidado com o bem-estar animal? Então, tudo isso vai influenciar no final, o consumidor final. Ele é quem dita as regras do mercado. Exatamente. Né? A gente tem que pensar no nosso papel ético, que é de promover o bem-estar animal, que é de manter o bem-estar animal, vai fazer com que esses animais sejam criados da melhor forma possível. Mas, enquanto a cabeça de toda a população, de todos os produtores, ainda não entendem que é importante por uma questão ética, tem que entender também, eu acho que uma forma do bolso, né, do dinheiro, ela ajuda também. Né? A gente vê hoje produção de leite. O leite com determinada qualidade ele tem um valor. Com uma qualidade melhor ele tem outro valor. Com uma qualidade inferior ele tem outro valor. Então o produtor ele vai se dispor a produzir melhor, uma melhor forma, atendendo aqueles requisitos que ele quer ganhar mais. E aí todo mundo ganha. Aí depois, com o tempo, isso vai entrando paulatinamente, vai entrando, né? Que, não, eu tenho que fazer o melhor, porque não só por ganhar mais, mas porque é o certo, né? A Fabiola colocou aqui, ó, e os animais bem tratados refletem na qualidade do produto final também. Sim, Fabiola, com certeza. Inclusive, os animais que eles são submetidos a essas práticas de bem-estar, já foi comprovado que, inclusive, eles têm a carne deles é de melhor qualidade. Então, sem dúvida, Sim. Eles refletem em qualidade, e isso é um fato, assim, indiscutível, né? E eu queria chamar a atenção também, nessa questão da qualidade, eu acho que é importante a gente enfatizar a qualidade do trabalho do colaborador. Porque o que acontece? Para você iniciar, para você começar a falar de bem-estar animal, você tem que falar sobre comportamento. E não tem pessoa melhor que conheça o comportamento do animal do que aquela pessoa que está acompanhando a rotina dos animais, que está ali naquele galpão. Então, a gente nunca pode menosprezar o trabalho dessa pessoa. Se você não mantém uma boa relação interpessoal,
com esse colaborador, você não adianta, você pode ter um doutorado em Harvard, mas você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir obter bons índices, tá? Então, assim, vamos lembrar que essas pessoas, elas são muito importantes para que a gente alcance bons índices. É fundamental, né? Como na live de terça-feira, segunda-feira, com meu amigo Wilton, ele falou, né? Tem que ser amigo do peão, porque é dessa forma que é a pessoa que vai estar ali fazendo o trabalho junto com você. E muitas das vezes, né? Você vai lá dar a orientação e vai embora. Se ele não fizer o trabalho correto, o teu trabalho vai por água abaixo. Exatamente. Então, ele tem que entender, como você falou, ele tem que entender o porquê daquilo ali, mas ele sabe todo dia a questão do comportamento. Ele sabe qual que é o animal que está comendo menos, está comendo mais, que está estressado, que não está, onde é que tem que modificar. Então, é muito importante essa questão mesmo. Parabéns, Elda, quando você citou isso daí, porque não tem como falar de bem-estar animal sem falar do comportamento. Não tem. E quem entende o comportamento é quem está todo dia com o animal, né? Nós estudamos o comportamento das espécies, a gente sabe que determinadas características é inerente a um determinado estado que o animal está, enfim. Mas quando chega para a gente, um tutor, um proprietário de um animal, ele vai relatar para a gente as mudanças do animal. As mudanças são baseadas em comportamento. Comportamento ingestivo, comportamento social, comportamento agressivo, comportamento materno-filial, comportamento de dominância. Tudo isso aí ele vai mostrar, ele está vendo ali todo dia, né? Na clínica, a coisa que a gente mais vê é quando chega o primeiro sinal clínico de um animal doente. Parou de comer. Então é a liberdade fisiológica a principal. Se o animal não está comendo, ele está com algum problema, que está alguma disfunção ali. Mas quem reparou que ele parou de comer? Foi o tutor. O dono, porque o dono sabe que ele come todo dia aquela quantidade, naquela hora, daquela forma. Se um dia mudou aquele comportamento ingestivo, tem alguma coisa alterando isso aí. Então, e muito importante, foi muito bom você falar isso aí. Jomel, e para a gente dar continuidade aqui, o que é importante, né, a gente está fornecendo para esses animais para conseguir manter esse bem-estar, né? E aí a gente vai falar sobre alimentação, sobre fornecimento de água. Então, aqui já adentrando na questão da alimentação, quando eu falo de alimentação, eu não me refiro somente à alimentação em quantidade, mas em qualidade e em níveis nutricionais, de acordo com a fase da minha criação. Por exemplo, se eu estou trabalhando com pintinho, eu vou estar fornecendo uma ração inicial de boa qualidade. Se eu trabalho com uma matriz, eu preciso dar um suporte nutricional para ela que ela tenha uma boa gestação, né? Para que ela consiga ali também conseguir nutrir os fetos, né? E possa ter essa diminuição também no índice de mortalidade e a gente possa ter, na verdade, um maior número de leitões nascidos vivos. Então, e outra coisa, sempre fornecer numa quantidade que você não cause disputa pelo alimento, né? Você tem que fornecer aquela alimentação que dê para todos os animais se alimentarem bem. Uma coisa que acontece que é muito comum na avicultura nos horários mais quentes, isso eu falo aqui da região norte, nos horários mais quentes, algumas granjas, elas têm os hábitos, elas trabalham com o hábito de levantar os comedouros, porque o que acontece? Como a ração ela é responsável por 70% do meu custo de produção, então eles levantam esses comedouros para que naquele horário mais quente elas não se alimentem, porque o que acontece? No horário quente, aumenta a taxa de passagem desse alimento pelo intestino das aves e elas absorvem menos nutrientes e isso resulta na menor conversão alimentar para os meus animais, né? E isso é visto pelo produtor como um gasto desnecessário.
Mas, assim, não é um manejo ideal, não é um manejo que esteja incluído nos padrões de bem-estar, porque essas aves, elas passam muitas horas sem se alimentar e, de certa forma, são animais condicionados. Você tem aves que são estimuladas constantemente a comer e aí, de repente, elas passam 4 horas sem se alimentar. Isso, para elas, é uma mudança brusca e que causa muito estresse. Então, assim, é uma prática que como, enquanto profissional, eu desaconselho, né? Mas, logicamente, que fica ao critério do produtor. Mas então talvez é uma coisa da gente pensar, buscar alternativas para isso, né? Se nesse horário está mais quente, essa taxa de passagem vai passar mais rápido fisiologicamente, né? O que que a gente pode fazer? É interferir no ambiente, né? Exatamente. Ele vai causar uma climatização maior nesse ambiente, né? Uhum. Mas O uso maior de uma forma do ventilador ou uma forma de climatização mesmo. Vale a pena. A gente sabe, né, que o bem-estar vale a pena. O que você vai ganhar ali na ambiência e tudo, nesse investimento, você retorna lá no final. Então, assim, a coisa para a gente até pensar nisso pode ser implantado, né? exatamente. Melhorar a qualidade de vida dos animais, né? Também concordo com você. É uma coisa que, assim, o produtor ele vai pensar no bolso dele e tudo, mas a gente tem que pensar que o animal não pode estar ali sofrendo. Ele não escolheu estar ali para sofrer, né? Exatamente. Independente se for um pouquinho de tempo, ele vai. Pro produtor, às vezes, não é julgando, não. Porque às vezes é pela falta de conhecimento mesmo. Ele acha que tá tranquilo. É que nem uma coisa simples. Tem gente que cria cão e gato que só dá alimentação uma vez por dia. E aí acha que tá bom, acabou. Ele comeu e ali tá fome, mas ele expressa, o comportamento dele muda, tudo muda, né? Então, isso aí a gente tem que buscar, instruir, formas que é como nós seres humanos. Eu, pelo menos, se eu ficar com fome, eu não penso direito, né? Eu fico nervoso, fico estressado, nem dormir, é que nem aquela música lá do Nordeste, né? Barriga seca não dá sono. Então, como é que trabalha? Os alunos sabem que eu gosto de dar aula tomando um cafezinho. Aí eu chego, já fico mais ligado ainda. Só falta eu pular na sala, pra lá e pra cá. Aí que nem o Jorginho disse, quero ver quem dorme. Aí, João, Nem eu, nem os alunos dormem. a gente falando aqui, falar um pouquinho também sobre o fornecimento de água, né? Uma vez eu achei muito interessante, e aí agora eu vou fugir um pouquinho da questão das aves e suínos, mas só para ilustrar esse exemplo, que eu fui no Aras, em Castanhal, e os animais, eles recebiam um tratamento assim, de uma qualidade sem igual. Tanto que o próprio proprietário do Aras, ele falou assim, ó, se você quiser tomar dessa água que os cavalos tomam, você pode beber, porque é uma água potável. Então é importante que você faça esse fornecimento de água, né? Uma água de qualidade para os animais. Não é porque é um animal que você tem que estar oferecendo qualquer coisa para ele. E no caso dos suínos, sempre tendo cuidado com a questão da lotação, né? Que você tem que ter dependendo ali do seu sistema de produção, mas eu vou falar aqui do sistema intensivo, 2 bicos a cada 15 animais, né, para que eles possam ingerir essa água em quantidade suficiente. E na questão das aves, você sempre tendo cuidado com a altura dos bebedouros, porque tem aquelas aves que não acompanham o desenvolvimento das outras, que são aquelas que a gente chama de refúgio, e essas aves elas têm maior dificuldade para se alimentar, para beber água. Então, ou você faz o descarte dessa ave, ou você separa, você faz um lote menor de refúgio para dar um tratamento especial, né, para tentar recuperar, ou vender por um preço menor. Então é importante a questão da água também. Água é vida. É essa frase assim, bem clichê. Com certeza. É.
Não, a água, e aí a gente traz a água, ela entra, além da liberdade fisiológica, né, da nutricional, ela entra também na comportamental, porque ela vai ajudar na termorregulação. Ela vai ajudar a trazer os animais para a zona de termoneutralidade, né? Vai causar conforto aos animais. Imagina, já tá no calorzão nosso de Manaus sem água. Pior ainda, né? E esses animais, eles têm uma elevação de temperatura, tanto aves quanto suínos, muito rápida, né? Eles entram em hipertermia facilmente. Então, assim, a gente é um estresse a mais se faltar essa água para eles, né? Eu queria aqui só dar um oi aqui pro meu amigo Adilson, amigo e professor lá do IFAM também, tá aqui com a gente. Obrigado pela presença. Meu amigo Éder, meu amigo Emanuel, entraram aí. Obrigado, viu? Fabiola disse que eu sempre chego ligado lá. Eu só sei assim, Fabiola. Eu tomo 420 miligramas de cafeína, mais 3 xícaras de café, só para não, só para ficar ligado mesmo. Jomel, Hein, Elda? uma coisa que é importante Oi. que a Grazi falou, que realmente a gente tem que se atentar para isso, a forma como você explica, né, orienta o colaborador, que você tem que se fazer entender, você tem que fazer Isso. uma linguagem simples, de fácil entendimento, porque assim, é bem diferente quando você está no meio acadêmico, né, que você conversa com seus colegas, você não pode conversar dessa mesma forma com o colaborador, porque isso não, gente, assim, deixar bem claro que o fato de nós sermos profissionais, sermos formados, ter um mestrado, o Jomel ele já é doutor, isso não nos torna melhores do que ninguém, tá? Os nossos títulos, Com eles certeza. não nos tornam melhores que ninguém. Então, assim, a minha diferença para o tratador só é que nós temos conhecimentos distintos. Tá? Então, eu tenho que chegar com essa pessoa e explicar da forma mais simples possível o que eu quero que ela faça, explicar com paciência, saber ouvir é muito importante, você tem que saber ouvir aquela pessoa, como eu falei, nunca menosprezar o conhecimento dela. Com certeza. Elda, isso aí que você falou é a forma de que se eu chego falando só linguagem técnica, ele não vai entender, Não. né? Como é que eu vou fazer a extensão da comunicação se eu não estou me fazendo entender? É como se eu estivesse falando em outro idioma, em outra coisa, e outra coisa. Para que o produtor, o colaborador, ele entenda as minhas orientações e instruções, ele tem que ter confiança em mim. Uma forma da gente ganhar essa confiança dele é a gente primeiro ouvir ele, né? É como Paulo Freire diz, a comunicação ela vem primeiro de escutar. A gente tem que escutar, então, porque ele tem um conhecimento básico. Uhum. Eu falo para você, eu vou para um curral, aí eu chego ali, o tratador tá ali, eu converso com ele, o que essa vaca tá apresentando? Ele fala, rapaz, isso aqui e tal, e ele me dá uma ideia do que ele acha que é, porque que ele já viu aquilo, ele tem experiência. Eu escuto, eu tenho que escutar. E é importante, além de eu escutar, que vai servir para o meu exame, que é a parte da anamnese, isso também eu estou dando confiança a ele, eu estou mostrando para ele que é importante que ele esteja do meu lado, que eu levei em consideração o que ele falou. Agora, se eu tapo os ouvidos do que ele falou, ele também vai tapar os ouvidos do que eu falo. Sim, com certeza. E não vai ter comunicação. E vai ser a não ser que a gente faça em Libras, né? A não ser que eu faça em Libras, alguma coisa assim, mas eu não sei. Será que ele sabe? Né? Então é muito importante a comunicação para a gente poder se fazer entender e estender. Então foi muito boa a observação da Grazi e a sua complementação aí. E é isso mesmo, nós somos todos iguais, não existe titularidade nem nada. E aí a parte principal disso também é ser humilde de que a gente não sabe de tudo, não. Exatamente. A gente vai chegar lá, às vezes a gente vai com a cabeça pensando que é uma coisa, a gente, né, examina o bicho e pensa que aquilo ali fica ali num foco tão objetivo numa coisa e esquece um detalhezinho que o outro prestou atenção que faz a diferença no exame. Sim. Né? Então, peça ajuda, esteja junto ali com todos, que juntos somos mais fortes, né? E quem ganha com isso são os animais, nosso trabalho também. Né? Eu só queria aproveitar, voltar à questão da água. Quando você falou da água, Elda, e isso que você falou, isso é uma coisa que tem que ser em toda a propriedade. A água para os animais, ela tem que ser limpa, ela tem que ser uma água
em temperatura adequada, em quantidade adequada, né? E abundante, livre ali para os animais. Porque o que acontece? A água, ela é o alimento. Eu vou falar de vaca leiteira de novo, né? Porque eu gosto de vaca demais. Mas imagina uma vaca que produz leite sem tomar água. Como é que ela vai produzir leite que tem mais de 80% de água sem água? Né? Como é que ela vai se hidratar? E no nosso calor? Como é que ela vai se sentir bem para produzir sem água? Exatamente. Né? E a água tem que ser de qualidade. Você toma água. Se a gente tomar. Eu fui pro Chile, lá a água tinha um gosto meio salobro. Então eu tava com muita sede, mas quando eu tomava água, rapidinho eu não queria mais água. Mesmo com a sede, mas o gosto não deixava descer. Pra vaca é a mesma coisa. Se a água não for agradável para ela, ela tá com muita sede, mas não vai querer beber. Então, assim, tem que ser uma água, porque isso se chama respeito. Respeito com os animais. Tá certo? Então, se a gente quer trabalhar, dar bem-estar animal, né, promover o bem-estar animal, é promover respeito. A gente promovendo respeito dos animais, a gente tem respeito também com toda a produção. Né? Ó, o pessoal de Humaitá mandando beijo pra você aí. Fiquei tão feliz com essa mensagem. Um beijo, meu amor. Fiquei contente com essa mensagem. Beleza. Outra coisa, Jomel, a questão do espaço para livre movimentação, né? Isso é uma coisa que é importante não só para aves, né? Principalmente aquela ave que ela gosta de deitar naquela cama, gosta de tomar aquele banho, a gente chama banho de terra, mas na verdade no galpão não é terra, né? É a serragem. E também para os suínos, né? Como é legal você chega numa propriedade em que a maternidade ela tem aquelas baias individualizadas, mas tem um espaço para o animal se movimentar, ou as próprias baias coletivas. Então, eu acho uma coisa assim bem interessante. Você está fornecendo esse espaço para o animal ele ter liberdade, né? E o maior exemplo somos nós, de que o confinamento, né, você não ter espaço para se movimentar, ele causa estresse. Então, agora, nesse momento, a gente está pensando justamente isso. Então, você vê o quanto é ruim você não ter essa liberdade. Com certeza, isso vai influenciar no comportamento dele com os outros. E digo mais, Elda, no comportamento ingestivo, se o espaço dele, como você falou, né, tem que ter ali a quantidade do alimento, mas também de uma forma que seja acessível. Exatamente. Porque se tem algum animal ou outro maior ou dominante, se for um lote de uniforme, não vai deixar os menores chegar ao coxo, não vai deixar os menores chegar ao comedouro. E aqueles ali, os mais fortes sempre comendo e os mais fracos ficando para trás. Então isso também tem que observar. Ó, a Fabiola perguntou aqui um pouco da criação doméstica de frangos. O frango caipira? Sim, Fabiola, eu posso falar sim. Inclusive, apesar das pessoas eu não sei qual seria o termo ideal para usar aqui, mas assim, a criação caipira, ela pode essa criação mais, como é que a Fabiola usou o termo aqui? Essa criação doméstica, ela pode trazer renda para as pessoas e ela pode sim mudar a vida das pessoas, Fabiola. Lá em Humaitá, a gente tinha um sistema de criação bem rudimentar, com instalações bem simples, e que, inclusive, como a gente não tinha recurso, mas o meu desejo era que os alunos eles pudessem acompanhar a questão do manejo, para eles terem noção de como deve ser realizado o manejo. E isso eu falo do alojamento, eu falo do fornecimento de ração, da limpeza das instalações, eu falo de vazio sanitário, eu falo de cuidado com a cama. Então, assim, eu tive até que usar bastante a criatividade, porque, por exemplo, a minha campânula, para fazer o aquecimento dos meus pintinhos, dos meus 80 pintinhos, que eu era muito feliz com esses 80 pintinhos, ela era feita com uma bacia
e umas lâmpadas, essas lâmpadas incandescentes, era a forma como eu fazia o aquecimento desses pintinhos. E nas criações domésticas, uma coisa que é muito legal é você fazer o consórcio com a agricultura. Então, você pode fazer o seu galpão, um galpão bem simples mesmo. Depois eu posso até te passar um projeto sobre isso, tá? E aí, ao redor do seu galpão, você faz uma horta, né? Você colhe as suas hortaliças e aí, quando estiver ali no finalzinho da produção, você solta as suas aves naquele recinto para elas fazerem adubação do solo, renovação na sua plantação e com isso confere também sabor à carne desses frangos. Né? Mas aí também tem aquelas pessoas que já têm as galinhas como pets não convencionais, que o Eduardo até falou na quarta-feira. Na quarta não, na terça-feira. Cadê? A Fabíola cria galinha, não cria, Fabíola? Você não tem esqueci o nome dela. Você não tem duas de estimação também? Fabíola tem duas de estimação também. Ela tá perguntando. Podia até explicar um pouquinho da sua experiência. Não sei se ela caiu. Sim, Sim, ó, as minhas não vão pra panela. Então já é pet não convencional, Fabíola. De estimação. Maria Clara das Neves, eu lembro de Clara de Ouro e Frida. Fabíola, nesse caso aí, são entre 4 a 5 animais por metro quadrado nas criações domésticas, tá? Para você não ter problema justamente com o canibalismo. Já anota aí. Muito bom. Muito bom. Ô, Elda, e quando a gente fala de aves e suínos... Fabíola, quiser falar alguma coisa aí, eu vou aproveitar uma pergunta aqui. Quando a gente fala, né, da criação, de promover, a gente já falou aqui da nutrição, do ambiente, a gente já falou... Ó, ela tá falando aí, eu seco as cascas de ovos para fornecer de volta a elas como cálcio para a ração. Do aveia... Ótima fonte de cálcio para elas, não tem problema nenhum. Agora, a questão da aveia, eu desconheço, Fabíola, mas eu posso depois falar no que a aveia ela pode trazer de benefício para elas. E se pode ser fornecido. Eu acredito que não tenha problema nenhum. Animal rico, né? Ou um ingrediente rico. Nutricionalmente né? falando, exatamente, rico em proteínas, então acredito que não tenha problema nenhum. Helder, eu queria perguntar, na questão, né, tanto de aves e suínos, a gente já viu alguns pontos, mas aí quando a gente pensa em animais que... Ó, a Fabíola tem outra pergunta aí. Queria saber o que fazer, o que acontece quando a galinha põe um ovo de casca mole ou sem casca. Isso já aconteceu algumas vezes aqui. Deficiência de minerais, Fabíola. Tem que incrementar essa ração aí, cálcio, fósforo. Por isso que... E também depende da idade do animal, né? Às vezes as galinhas, quando são mais... Já chegaram ali no final da sua vida reprodutiva, elas também ovipõem esses ovos com a casca mole. Você não tem a formação de fato da casca. Muito bem. Eu ia perguntar, esses animais, né, que são conduzidos à produção, e nessa parte de condução à terminação, né, ao abate, qual cuidado que se deve ter quando tira ele da granja, seja de aves suínos, até chegar ao abatedor? Né? Tem algum cuidado no transporte? Tem algum horário para levar esses animais? Sim. Na condução deles? Em relação ao horário, João Mel, sempre a gente escolher os horários mais frios, ou de madrugada, ou de preferência no início da manhã e ao final da tarde.
né? Porque assim, de madrugada, porque se a gente falar nos horários mais frios, mas de madrugada, o que que acontece? Esses animais eles sentem muito frio, porque como eles são transportados em cima dos caminhões, né? Então, com o vento, eles sentem muito frio. E outra coisa que é importante é você fazer o jejum desses animais de no mínimo 8, no máximo 14 horas, para evitar que eles tenham êmese durante o transporte, que eles vomitem nos outros e possam vir, inclusive, a estar contaminando essa carne na hora do abate. Então, esses são cuidados. O jejum seria de quantas horas, mais ou menos, Elda? Oi? Um jejum de quantas horas, mais ou menos? Entre 8, no mínimo 8 e no máximo 14 horas. Certo. Então é bom também se atentar à distância, né, do Sim. abatedouro, né, para a pessoa fazer essa inferência aí de quanto tempo o animal vai levar, para também não chegar a causar sofrimento, né? Ele muito tempo em jejum, ele pode começar a sofrer também, né? Tem abatedouros que tem aquele curral de espera, né? Que aí você consegue fazer esse jejum lá, mas na maioria dos abatedouros não tem. Entendi. E é bom já agendar, né? Chegar, ó, vou chegar aí tal hora, porque daí já sincroniza tudo, né? Você tem que essa questão do abate, ela tem que ser muito bem planejada, né? Para que você não tenha essa questão da contaminação, você tem que agendar com antecedência, tudo tem que ocorrer de forma, como é que eu posso falar? Não é simultânea, mas numa ordem que possibilite que. Sincrônica, né? Isso, Sincrônica, né? exatamente, isso mesmo. Deixa eu ver. Pronto. E outra coisa em relação a isso é o manejo realizar esse manejo, a retirada desses animais com tranquilidade, né, Jomel? Sem grito, sem estresse, fazendo uso das tábuas de transporte, né, que são umas tábuas que você Sim, coloca na frente dos suínos, justamente para diminuir esse estresse. Então é importante você fazer o uso delas. E tudo que a gente for certo. fazer na produção de aves e suínos, pensando no mínimo de estresse. E a questão do horário também vale para as aves. É muito válido para as aves. Inclusive, se você não tem esse cuidado na avicultura de realizar o transporte nos horários mais frios, você tem uma mortalidade muito alta durante o transporte. Com certeza. Aumenta ainda mais, é mais um fator estressante para esses animais, né? É mais um fator estressante para esses animais, com certeza. Hum. Minha amiga, eu acho que assim, a gente contemplou tudo. Eu queria depois deixar aberto aqui para o pessoal fazer pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Uhum. Na tua visão enquanto médica veterinária, sobre hoje, como é a produção de suínos e aves no Brasil? Você acha que a gente atende o bem-estar animal para esses animais ou a gente precisa ainda melhorar esse bem-estar animal? Eu acho que a nível de Brasil, né, a gente já teve uma evolução muito grande na implementação do bem-estar. Algumas coisas elas ainda necessitam ser mudadas para que a gente chegue a um nível de excelência, mas aos poucos, através das pesquisas, através do empenho profissional, eu acredito que a gente consiga alcançar esse nível de excelência, né? Hoje a gente tem como a gente citou no início da live, um aporte muito bom, que é a questão da troca de informações, que hoje as informações elas adentram a porteira com uma facilidade muito maior, né? O produtor rural ele tem mais acesso à informação e isso ajuda muito no nosso trabalho e nesse debruçamento
em prol da instituição do bem-estar animal nas diversas cadeias de produção. Então, acredito que a gente está... Ainda falta bastante, a gente vai ter que trabalhar bastante, mas um dia a gente consegue. Muito já se evoluiu. Se nós pensarmos que, como eu falei, a questão do bem-estar no Brasil, ela se intensificou ali, começou a se falar mais nisso no final da década de 90, para o início dos anos 2000. Então, assim, em 20 anos, a gente já evoluiu bastante, muita coisa mudou. Com certeza. Eu concordo com você também. Eu acho que já tem uma evolução boa, mas ainda precisa melhorar. Mas isso depende também da sensibilização dos consumidores também. Sim. Em exigirem melhores condições para os animais. E o produtor, que é o principal que está ali, ele entender que quando ele fornece bem-estar animal, né, quando ele promove, com certeza aquilo vai render para ele, vai voltar em forma de lucro, né? E aí todo mundo ganha. Ganha o produtor, ganha o animal e ganha o consumidor. Todo mundo ganha, toda a cadeia, né? Então, acho que é isso mesmo, né? A gente é continuar galgando, né? Continuando nosso trabalho, a gente vai chegar num nível de excelência, como você muito bem colocou. Um consumidor mais consciente, ele ajuda muito no nosso trabalho. Porque se ele tem essa consciência de bem-estar, ele vai exigir que o mercado forneça para ele um animal criado baseado nesse conceito. Com certeza, com certeza. E aí todo mundo ganha, né? Exatamente. Meu amigo, eu estou satisfeito com o que a gente discutiu aqui, né? A gente tinha feito uma pauta antes, a gente contemplou ela. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, fica à vontade aí. Minha amiga Elza está a posto para responder. Se tiver alguma coisa também para responder, eu estou aqui. Se não, é só agradecer mesmo. No início a gente teve um probleminha com a internet, mas estamos conseguindo finalizar aqui nossa live. E se tiverem perguntas... A dica da Grazi foi essencial aí para colocar o 3G aqui, 4G ficou melhor. Né? Então, beleza. Então, eu já vou... Já que o pessoal tá quieto aí, eu vou começar a agradecer aqui você, viu, minha amiga? Obrigado por participar aqui, por dar esse show de aula de bem-estar de aves e suínos. A gente vê a diferença de quem realmente trabalhou na área, quem tem esse conhecimento, tem essa vivência. É aquilo que você falou do produtor que ele trabalha, vai entender do comportamento, vai entender do bem-estar, vai saber o que fazer. E com certeza foram dicas muito valiosas que você deu aqui para quem for trabalhar nessa área, já vai poder fazer um trabalho melhor, já vai poder ter uma visão melhor. São coisas que às vezes em sala de aula a gente não aprende, né, Elza? A gente aprende na rotina mesmo. Exatamente. Uma coisa então, que eu agradeço demais, viu? Só falar isso aqui que eu esqueci, Jomel, uma coisa que eu tive assim, certeza que nem tudo a gente encontra em livros. Que, por exemplo, quando você trabalha com aves, você tem que saber, inclusive, como andar dentro do galpão. Isso é uma coisa que você não encontra em livro nenhum. Né? Quando você anda num galpão com 30 mil aves, você não pode ficar levantando o pé. Então, não tem aluno que encontre isso escrito em livro. É verdade. Conversar dentro do galpão, gritar dentro do galpão, e o celular tocar dentro do galpão. Tudo isso é fator estressante para o animal. Nunca, jamais. Jomel, então assim, eu que aproveito para agradecer o convite, não é? É muito bom poder trabalhar com você. Você é uma pessoa muito iluminada que nesse momento de pandemia, que é um momento tão difícil, sempre se preocupou em estar trazendo coisas novas aqui. E a questão do bem-estar animal é uma coisa que a gente tem que discutir muito, nós temos que difundir muito. E eu só tenho a agradecer, inclusive, a todos que estão até agora nos acompanhando, mesmo com os problemas técnicos que nós tivemos.